Calma, calma. Ó, é amanhã, é o grande dia. Comenta aí como é que você está fazendo para segurar a ansiedade para o grande dia. Eu já sei que está todo mundo à flor da pele, com os nervos à flor da pele, então eu vou começar te mostrando uma coisa para te acalmar. Vou te mostrar 4 gráficos aqui, que são da pesquisa Atlas. A Atlas fez uma pesquisa com eleitores indecisos durante o debate de ontem na Rede Globo. E aí eu vou te mostrar aqui. Primeiro bloco do debate, a Atlas perguntou quem ganhou. Aí tá aqui, ó. Lula 39, Bolsonaro, dá para ler aí? 23,5 e não sei 36. Você fala, opa, vou te adiantar, esse foi o pior bloco do Lula. Já já eu falo sobre isso. Segundo bloco, Lula 53, dá para ler aí? Bolsonaro 22,6 e não sei 23. Você fala, opa, peraí, quem será que tá ganhando o debate? Aí terceiro bloco, no terceiro bloco o Lula massacrou o Bolsonaro. Aí tá aqui Lula 57, Bolsonaro, quanto tá aqui? 26 e não sei 16. E aí no último bloco do debate, Lula 51, Bolsonaro 33 e não sei 14. Você deve estar se perguntando, Thiago, por que que o Bolsonaro no terceiro e quarto bloco, apesar de no terceiro bloco mais gente falar que o Lula ganhou o debate, também mais gente falou que o Bolsonaro ganhou. E no quarto bloco também chegou. Por quê? Porque o Bolsonaro começou a repetir coisas que o público dele está acostumado a escutar. Então, se tem um eleitor indeciso que é meio bolsominion, quando ele escuta aquilo, ele fala, quem ganhou foi o Bolsonaro, porque escutou aquilo que ele está doutrinado a achar que é bom. Pois bem, a estratégia do Bolsonaro fracassou. Como você pode ver aí na pesquisa, a estratégia não deu certo. Qual era a estratégia do Bolsonaro? Ele começou o debate tentando tirar o Lula do sério. Então ele tentou colar no Lula e no PT a fama de fake news, que é a fama que todo mundo sabe que é o Bolsonaro que tem, porque ele faz fake news desde antes dele ser eleito em 2018. Ele governou com fake news e a campanha dele é baseada em fake news. Então ele começou a falar, você vai falar, você disse que eu quero acabar com férias e 13º, você disse isso, isso e isso, e estava tentando pressionar o Lula. Ele conseguiu por alguns momentos até jogar o Lula um pouco contra as cordas. Foi o pior momento do Lula no debate aquele. Você pode ver que no primeiro bloco, vou repetir aqui o número, foi onde o Lula teve menos gente dizendo que ele ganhou o debate. Mesmo assim, o Lula ganhou o primeiro bloco, 39% apenas, e o Bolsonaro 23%. Só que o Lula, para quem não sabe, o Lula recebeu treinamento da Olga Cury. Olga Cury, ela treina políticos para debates, ela treina pessoas para fazerem palestras, para falar em público, em públicos muito grandes e para situações difíceis. Ou seja, um dos treinamentos é quando alguém está te pressionando ali para falar alguma coisa e o Bolsonaro não mudava de assunto, como é que você sai do assunto? E o Lula, aí eu não sei quanto é desse treinamento que o Lula teve, quanto não é, o Lula soube lidar muito bem com as provocações do Bolsonaro em todo o debate. Então, no comecinho ali, ele ficou entre as cordas. Depois, o Lula conseguiu mudar de assunto. Até o momento em que chegou assunto em armas e o Lula jogou o caso Roberto Jefferson na cara do Bolsonaro. Muito provavelmente foi ali o Lula começou a se sentir mais à vontade, Bolsonaro ficou mais trêmulo, foi ali que o Lula conseguiu cravar ali 39% de indecisos falando que ele ganhou o debate. Vou falar, estamos aí há 24 horas da eleição, no pior bloco para o Lula, 40% dos indecisos dizem que ele ganhou, a coisa tá difícil. Se alguém está perguntando, Thiago, o Bolsonaro conseguiu tirar votos do Lula? Dificilmente. Muito, muito dificilmente. E tem uma coisa que é desastrosa para o Bolsonaro. O Bolsonaro não conseguiu gerar cortes bons. Porque hoje em dia, o que importa não é só o debate. Porque depois do debate, as equipes de campanha e os apoiadores saem fazendo cortes do que aconteceu, de momentos, momento que deu uma tirada no outro, momento que humilhou o outro. E para o Bolsonaro não gerou mais do que os próprios discursos bolsonaristas. Esse momento no primeiro bloco em que o Bolsonaro pressionava o Lula a falar alguma coisa, o Lula não queria falar, aí o Bolsonaro falava, você é mentiroso, Lula, aí o Lula falava, você é mentiroso, Bolsonaro, e o nível do debate foi rebaixando, baixando, foi o único momento em que o Bolsonaro podia falar, aqui eu tô equilibrando o jogo. Como é que ele conseguiu equilibrar? Ele rebaixou o nível do debate para um nível de esgoto, e aí como ele é um rato, ele tá acostumado com o nível de esgoto, ele tenta ganhar por experiência, só que o Lula saiu do lamaçal. Chegou o segundo bloco, aí o Lula surfou. Aí começou o surf do Lula. Ó. Aí aquele Medina lá pode ficar com inveja, que o Lula surfou bem, viu? No segundo bloco o Lula surfou. O Bolsonaro caiu em várias armadilhas. O Lula começou a jogar isso. Também
do pessoal da campanha do Lula, do Janones, a Simone Tebet também estava lá. A Simone Tebet é inteligentíssima para debate. Quem acompanha os últimos debates viu, quem acompanha a CPI da Covid viu que ela tem uma dicção muito boa, ela é muito rápida nas respostas. Tanto é que a CPI da Covid, em que tinham vários parlamentares aparecendo para o Brasil inteiro, poucos se destacaram, ela foi uma das que mais se destacou e conseguiu com isso ser a candidata a presidente do MDB. Ela também estava lá com Lula e eles falavam para o Lula, faz isso, fala isso, fala aquilo, antes do debate e durante, no intervalo, ó, pega nesse ponto aqui, pega naquele, ó, faltou isso aqui, mas as respostas do Lula estavam realmente muito boas. E aí, o Lula jogou uma isca no segundo bloco, que foi que o Bolsonaro mordeu e ele se ferrou, porque ele perdeu uns 5, 6 minutos ali, que foi falar de vacina. Quando o Bolsonaro começou a falar de vacina, eu vou te dizer uma coisa, isso as pesquisas mostravam lá na pandemia. 80% dos brasileiros não gostam do que o Bolsonaro fala sobre a vacina. Nem os bolsonaristas gostam. Ele pode disseminar fake news de que eu fico em casa, não sei o quê, e conseguir convencer ali o público dele. Só que eu lembro durante a pandemia das pesquisas que mostravam que quase 80% dos brasileiros eram a favor do fique em casa e acreditavam na ciência, que dizia, se todo mundo ficar em casa por tal tempo, o vírus parar de circular, depois pode voltar. E as pessoas vão voltar sem tanto medo do vírus, aí o comércio volta a lucrar mais, porque se ficar naquela... O que aconteceu no Brasil, né? Aquele lockdown capenga, muita gente não saía. Eu, por exemplo, onde eu morava, podia sair, podia ir em bar, podia tudo. Eu não saía, eu sou louco de sair com 4.000 pessoas por dia morrendo. Então, muita gente sabe disso. O Bolsonaro entrou num tema ali que é tortuoso para ele, é um caminho tortuoso e ele perdeu muito ali. Você vê que no segundo bloco, quanto salário que o Lula ganhou? No primeiro foi só. A gente está aqui, parece torcedor de futebol torcendo para o Real Madrid. Nossa, ganhamos só de 4-0 hoje. Crise. No primeiro turno foi só 39,7%. Aí no segundo turno, 53,8%. Que ali o Lula surfou. E o Bolsonaro ficou só com 22%. Aí no segundo turno, no segundo bloco, no terceiro bloco, que eles podiam falar sobre tema, o Bolsonaro começou a falar sobre respeito à Constituição, aí ele já começou se enrolando. E o Lula surfou no tema. E quando foi para o debate econômico, aí acabou para o Bolsonaro. Ficaram mais de 10 minutos em debate econômico. Isso mata o Bolsonaro. O que mata a campanha do Bolsonaro? Isso, porque a maioria das pessoas no Brasil percebem que hoje elas têm um poder de compra muito menor do que 4 anos atrás. E não tem como falar de pandemia ou qualquer outra coisa para justificar. As pessoas hoje têm um poder de compra menor. Você vai no mercado hoje, fala, mas eu estou ganhando 600 de auxílio, mas não interessa. Você vai no mercado hoje com 600 e você sabe que os 250 do Bolsa Família de 4 anos atrás, você sai com um carrinho muito mais cheio do que com 600 reais hoje. Todo mundo sabe. E a pessoa que não tem o Bolsa Família, que tem o seu emprego, talvez até pior, porque o Bolsa Família ainda, numa medida eleitoreira, o Bolsonaro aumentou. Já o salário não aumentou nesse nível. Então, o primeiro Bolsonaro triplicou o preço de todo mundo, de tudo, preço da carne, preço do arroz, do feijão, da soja, do ovo, do frango, tudo triplicou. Aí depois ele dobrou o Bolsa Família, dobrou de 270 dobrou um pouquinho mais, para 600, dobrou um pouquinho mais. Nem chegou a corrigir. Mas quem é assalariado, tá mais ferrado ainda, porque o cara que ganhava 3 salários mínimos, tudo triplicou de preço, o salário dele aumentou o quê? Aumentou a inflação oficial, não a inflação dos alimentos, a inflação do consumo. A inflação oficial é um dado maquiado pelo governo Bolsonaro, então ele se ferrou de novo e depois ele resolveu ir para o debate a armas. E eu lembro que eu estava comentando com um amigo, falei, olha, o Bolsonaro devia citar que o Roberto Jefferson, ele pegou a polícia na bala com arma que o Bolsonaro legalizou. Pronto, mas não falou 2 minutos. Lula leu o que eu falei, falou a mesma coisa. Você quer falar de arma? Tá aí, o seu amigo recebeu a Polícia Federal na bala. Aí o Bolsonaro tentou falar que o Roberto Jefferson é amigo do Lula, tudo mais, só que não dá. Não dá. Todo mundo já viu que o Roberto Jefferson ele é aliado do Bolsonaro. Todo mundo sabe disso. Inclusive os políticos de Brasília, o Centrão, dizem, olha, o caso Roberto Jefferson é o que acabou com a eleição. Ali foi a bala de prata do Bolsonaro. Era para ser uma bala de prata no outro. O Bolsonaro tentou usar aquele caso, era um dos planos do Bolsonaro que falhou. O tiro da bala de prata saiu pela culatra. Sair pela culatra é isso. Quando o cara tira, em vez de sair por aqui, sai por aqui. É o que aconteceu com o Bolsonaro nesse caso. Aí no último bloco, o Lula já estava à vontade. O Bolsonaro passou para a agressividade. Só que tem uma coisa, ser agressivo em debate não cola.
Um dos motivos pelos quais o Lula ganha o debate para os indecisos é que o Bolsonaro tenta ser agressivo, falar de acusações, tudo mais, e o Lula fala, gente, ó, o Bolsonaro quer se reunir aí com seus assessores, vai lá, mas vamos falar de proposta para o Brasil, ó. Eu fiz isso, eu vou fazer isso, e o Bolsonaro fica sem resposta. Teve um momento que o Bolsonaro tremeu na base, foi quando o Lula leu sobre um remédio para aborto, um remédio abortivo. O Bolsonaro desmentiu, o Lula não quer entrar nesse debate. Veja, o Lula podia rebaixar o nível do debate e ele ia massacrar o Bolsonaro ali. O Lula estava com uma impressão de uma matéria do G1, do blog da Andréa Sadi, que mostra que, dados oficiais da Câmara dos Deputados, em 1992, o Bolsonaro defendeu pílula abortiva, veja bem, não que fosse legalizada a pílula do aborto, não, que fosse obrigatória para mulheres pobres. Quando o Lula mostrou isso para o Bolsonaro, e você provavelmente vai ver cortes, inclusive aqui no Plantão Brasil a gente está colocando do debate, vai ter esse também, o Bolsonaro tremeu. Aí ele falou, não, foi o único momento do debate em que o Bolsonaro não deixava o Lula falar mais de 2 segundos. O Lula falava, o Bolsonaro interrompia. Veja que o debate, apesar do Bolsonaro baixar o nível, não tinha um interrompendo o outro. Foi o único momento que o Bolsonaro não deixou o Lula falar. Ele falou, não, ele falou o nome da pílula, que eu não vou repetir aqui, em rede nacional, ele falou, não, essa é a pílula do dia seguinte. Não é. Aquela pílula para quem vai abortar. E aí todo mundo começou, você vai nas redes sociais, todo mundo, médicos, falando, o Bolsonaro acabou de apresentar para o Brasil inteiro, em rede nacional, o nome da pílula do aborto. Quem quiser saber, vai lá buscar e vai ter agora muita gente que não sabia como abortar, vai ter como abortar, porque já sabe qual é o nome do remédio que tem que comprar ilegalmente para abortar. É isso. E o Bolsonaro não defendia isso, o Lula podia massacrar, porque o Bolsonaro não defendia isso como opção, e sim como obrigatoriedade para mulheres pobres. Pois bem, o Lula não parou, mas ali o Bolsonaro ali acabou para ele. E aí o quarto bloco o Lula só administrou, porque já tava, Lula na frente de todas as pesquisas. O Bolsonaro tentando um plano atrás do outro, não conseguindo. Ontem tivemos a notícia de que o aliado do Bolsonaro, o Fábio Faria, ministro das Comunicações, pediu arrego. Tá fora da campanha praticamente, se bem que a campanha já praticamente acabou, né? Vai ter a eleição, mas ele pediu arrego. Ele pediu desculpas para o STF, brigou com os outros membros da campanha, ele tá tentando salvar a própria pele. E olha, eu aposto com você. O Fábio Faria vai terminar o mandato do Lula antes de 2026, o Lula sendo eleito e tudo mais. Antes de 2026, o Fábio Faria vai pedir pinico pro Lula. Eu aposto que ainda que vai ser no ano que vem. Você vai ver, o Fábio Faria vai tentar fazer parte do governo Lula, custa que custar, vai levar o Lula até o Silvio Santos, falar, olha, vem aqui, vai levar o Lula até o Ratinho, tudo mais. Não tenha a menor dúvida. Já pulou do barco. Era o maior aliado do Bolsonaro, quem convocou a coletiva pulou do barco. Então o Bolsonaro tá numa desgraça. Fábio Faria pulou do barco, mas ele tava lá no debate junto com o Bolsonaro, tava lá dando as instruções, mas já era. O Bolsonaro tentou em alguns momentos gritar muito, mas já não dava mais. O Lula administrou bem, porque é um debate em que se o Lula ficasse no 0-0, tava bom, tava ótimo. O Lula é o time de futebol que ganhou de 7-0, 7 milhões de votos a mais. 7-0 o Lula ganhou no primeiro jogo. No segundo jogo, que é o jogo de volta, é só não perder. E se perder, é só não perder por muito. Perdendo por pouco tá bom. Não apenas não perdeu por pouco, como não empatou, como você vê aí, ganhou. E eu vou te mostrar como estavam as redes sociais. Eu queria mostrar isso no comecinho do vídeo, até esqueci. Logo que acabou o debate, eu tirei uma foto aqui até do meu computador, para você ver aqui como é que estava, logo que acabou o debate, a rede social. Temas mais falados do Twitter. Eu não sei se dá para ler direito aqui, porque o celular realmente não está muito bom. Vamos lá. Primeiro, dá para ler aqui, debate na Globo. Aí você vai aqui, segundo mais falado, tá aqui Bonner. Aí terceiro, Bozo. Quem se refere ao Bolsonaro como Bozo não é bolsonarista. Quarto, Viagra, porque o Lula jogou na cara do Bolsonaro que as Forças Armadas compraram 30 mil caixas de Viagra. Ele falou, não tem remédio para a população, mas tem para as Forças Armadas. Aí o Bolsonaro falou, não, mas é bom para prótese. Para próstata. Não faz sentido algum. Aí o Lula falou, não importa para que é bom. Importa que você comprou para as Forças Armadas e a população não tem. Não tem gratuitamente se quiser. Aí, 5, o Bolsonaro. Por que o 5 é o Bolsonaro? Porque o 6 está aqui, o Bolsonaro mentiu. Aí, 7, favelado não é bandido, porque o Bolsonaro falou que o Lula estava com um boné, novamente fake news, com um CPX,
e que aquilo é gíria de favelado e favelado é bandido. Ele ensinou que todo mundo que mora na favela é bandido. Aí 8, Lulinha. Quem se refere ao Lula como Lulinha, eu vou te falar, ó, dá pra ler aqui. Quem se refere ao Lula como Lulinha não é gente que não gosta do Lula, né? Convenhamos. Você vê que os 8 não cabia mais na tela, mas até o 12, só depois do 12 é que tinha uma que era hashtag Bolsonaro reeleito. Todas as outras eram ou neutras, ou pró-Lula, ou contra o Bolsonaro. A coisa está ruim para eles. Levaram uma surra nas redes sociais. O Bolsonaro levou uma surra no debate. Eles estão levando uma surra. O que a gente precisa agora é focar hoje, no último dia aí, para que amanhã seja uma vitória acachapante. Conto com todos vocês, sim ou não? Se conto contigo, dá aí o seu like se você não deu ainda, deixe seu comentário. Se você não é inscrito, inscreva-se. Falou!